Nem vou pedir desculpa se eu me emocionar, porque é muito difícil para eu olhar para essa história e não desmontar. Eu vou entender se você desistir, mas eu preciso te pedir, não desista. Eu só posso existir se você não desistir. Essa é a minha carta. E quando eu olho a vida que eu tenho hoje, eu preciso agradecer esse magrelo ali. Porque para onde eu quero ir, tá fácil. Eu tô muito longe do Nobel, mas é mais fácil eu chegar lá do que sair do buraco onde eu estava para chegar onde eu cheguei. Então é esse cara que eu tenho que agradecer por não ter desistido. E foi isso que eu escrevi para ele. E no futuro, você vai olhar para você hoje e vai dizer: ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu tentei. Ainda bem que eu arrisquei. Então, nem vou pedir desculpa se eu me emocionar, porque é muito difícil para eu olhar para essa história e não desmontar. Porque se tivesse dado errado, gente, ia ter dado muito, muito, muito errado. Sabe esse cara que você vê no ônibus, perdido, esperando só a parada dele chegar? E depois ele passa o dia inteiro no trabalho só pedindo, pelo amor de Deus, pro dia acabar? E depois ele volta para casa e faz mais um ciclo desse? Eu poderia perfeitamente ser esse cara, pô. Então, a carta que o Elton de hoje escreve lá pro Elton do passado é assim: e aí, cara? Nem vou te perguntar como estão as coisas, porque eu sei que elas estão muito difíceis. E talvez só eu saiba. Eu sou o seu eu do futuro e estou te escrevendo para te dizer como estão as coisas por aqui e te agradecer pela barra que você está suportando. Para te animar, eu quero começar dizendo que deu tudo certo. Tudo certo mesmo. As coisas com as quais você mais se importa estão exatamente como você gostaria que fosse. Por mais que muitas vezes você duvidasse que elas seriam possíveis, ou até mesmo por ter se convencido algumas vezes de que elas seriam impossíveis para você. Mas acredite, deu certo. Quero começar dizendo, eu sei que você vai ficar feliz, que os carros com os quais você sonha em ter, você tem. Eles são lindos, você se diverte muito com eles e com seus filhos. E acredite, são mais de 3. Vocês conseguiram ter os 5 filhos que a Emily sempre quis, e você morria de medo de não conseguir sustentar. E detalhe, os últimos 2 são gêmeos, só para você ter ideia do quanto as coisas mudaram. Você não só sustenta seus filhos, como dá para eles uma vida incrível. E eles se orgulham muito do pai que você se tornou. Eles estudam nas melhores escolas e a Emily nem precisou pedir bolsas para eles. Você consegue pagar tudo com folga. Sua conta bancária vive sempre no azul e você não tem mais aquele medo do cartão de crédito não passar quando você vai pagar suas contas. Você atingiu suas métricas de sucesso. Você não leva seus filhos em hospital público. Você não compra os produtos paralelos no supermercado de segunda linha. E a sua esposa nunca mais teve que tirar as compras do carrinho para ver se o cartão de crédito ia passar. E o seu grande sonho se realizou. Quando você senta num restaurante, você escolhe o prato pela descrição e pelo sabor que você imagina, não por quanto ele custa. Hoje você trabalha muito, mas sempre consegue um tempo para viajar pelo mundo de classe executiva com seus filhos. Conhece lugares fantásticos e vive experiências maravilhosas. Você viaja tanto que quando a sua esposa pega o computador, o Dom, seu filho de 3 anos, pergunta se ela vai comprar passagem. Você venceu, cara, você venceu mesmo. Hoje o seu trabalho é conhecido mundialmente. Universidades no exterior estão desenvolvendo estudos com base nos artigos científicos que você desenvolveu sobre as teorias e ferramentas que você mesmo criou. Você ainda vai passar por muita coisa até chegar aqui. Vai quebrar mais algumas vezes, mas se você não desistir, você vai conseguir ter a vida que você tanto sonha, mesmo morrendo de medo de não conseguir. Não vai ser fácil, mas eu estou te escrevendo para dizer que se você não desistir, esse futuro pode existir. É só você não desistir. Você vai encontrar respostas para as perguntas que você está fazendo. Você vai conhecer pessoas legais, sócios incríveis, vai conseguir destravar a sua vida e melhor que isso, você vai conseguir destravar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Você cresceu tanto que hoje fala em Prêmio Nobel para o Brasil e já tem um monte de gente acreditando nisso e ainda te apoia. E o mais louco é que já tem um monte de gente se livrando de doenças, dívidas e até de acidentes com o que você chama de pré-queda. Você vai mudar o mundo, cara. Só que eu sei que isso talvez não faça muito sentido ainda para um cara que nem consegue pagar o IPVA do carro ou aluguel em dia. Mas hoje eu conto algum desses perrengues para as pessoas com orgulho de você ter conseguido continuar acreditando e tentando, mesmo diante de tanta dificuldade. Eu me lembro o dia que você achou que não fosse conseguir, pensou em desistir e prometeu para si mesmo que ia morrer tentando, mesmo sem saber o que fazer. Eu sou o futuro que você tanto sonha e estou te escrevendo para dizer
que se você não desistir, eu posso existir. Se você não parar, vai dar muito certo mesmo. Hoje sua mãe tem orgulho de quem você se tornou. Seu pai adora dirigir seus carros e fala pra todo mundo que é seu pai. Ele já conseguiu até arrumar algumas namoradas por dizer que é seu pai. Você sabe como ele é. Ele continua do mesmo jeito. Mas agora a relação de vocês é muito diferente. E vocês curtem muito quando vocês estão juntos. Parabéns, cara, e obrigado pela vida que você está me dando. Eu vou entender se você desistir, mas eu preciso te pedir, não desista. Eu só posso existir se você não desistir. Essa é a minha carta para aquele cara.